quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é um motivo muito bom que a gente se alegre mesmo. Mas nossa vida nesse mundo não é só de alegrias, ela tem tristeza. Eu queria falar um pouquinho com os irmãos sobre tristeza. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, nosso irmão apóstolo Paulo mostra e expressa a dor e a censura e a alegria que vem depois quando ela é bem recebida. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos ver novamente. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Ele fala que a tristeza segundo Deus, conforme Deus. O Novo Testamento tem os quatro primeiros livros falam do Evangelho. A gente costuma falar, né? O Evangelho segundo fulano, segundo ciclano, parece que são mais de um Evangelho, mas é o mesmo Evangelho, né? É o mesmo Evangelho na visão que o Espírito Santo Deus deu para cada um, para que revelasse, que fosse útil para a nossa vida, para a nossa salvação, né? E aqui o nosso irmão Paulo parece que ele está querendo dizer que muitas vezes é desagradável, né? Quando a gente causa algum desgosto para alguém. E é verdade, né? Ele nos lembra e mostra que esse tipo de pesar, que esse tipo de peso que dá no nosso coração, se for conforme Deus, vai trazer um fruto que vai honrar o nome dele, que é o arrependimento. Deus quer que todos se arrependam, que todos se voltem para ele. O nosso pesar pelo pecado, nós cometemos pecados. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer. Por mais coisas boas, corretas, dignas, certas que você faça, ainda assim, você é um pecador redimido, lavado. Porque não há nenhum justo que quer, só o nosso Salvador. Então ele diz que isso aí traz alguma vergonha, muitas vezes, quando você é apanhado em algo que não devia estar vivendo, não devia estar fazendo, falando, pensando, né? E essa deve ser uma tristeza genuína, irmãos, quando isso acontece. Isso diante de Deus, porque essa tristeza, segundo Deus, conduz à vida eterna. Outro dia, num estudo aqui, acho que era o irmão Ricardo que estava fazendo no fim de semana, eu me lembrei muito da mãe de Tiago e de João, né? Toda mãe quer o bem dos filhos, ou pelo menos a grande, gigantesca maioria delas. E eles eram seguidores de Jesus. E ela foi até Jesus com eles, né? E falou: Senhor, eu preciso fazer um pedido, claro, né? Olha, no teu reino, deixa que um fique de um lado, do outro, né? O Senhor. A mãe quer sempre o bem para os filhos, né? Eu acredito que a resposta que Deus, na pessoa de Jesus, deu para ela causou alguma tristeza, né? Ele respondeu a pergunta com outra pergunta. As pessoas dizem que é errado isso. Quando alguém te pergunta algo, você responder com outra pergunta, né? Mas Cristo perguntou para eles, né? Vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Sim, nós vamos beber, né? E ele diz que, Jesus Cristo diz, tudo bem, vocês vão beber o cálice, mas a respeito do lugar, não compete a mim. Não sou eu que vou decidir quem vai ficar à minha esquerda, à minha direita. Outros textos do Novo Testamento dizem que Jesus Cristo está à direita da majestade, o Pai, nas alturas. Se fosse colocar alguém à esquerda dele, já que ele está à direita de alguém, não seria o Pai, né? Então não está. É um pedido equivocado. E talvez a mãe desses servos de Deus no passado ficou triste. Mas eu acredito que aqui, com certeza, foi uma tristeza, segundo Deus, porque ela não estava entendendo, ela entendia como um Deus terreno, que ele ia reinar aqui. Irmãos, tem uma parábola que eu gosto bastante, acho que lá em Mateus 5, né? Acho que é 5. Fala assim que você tem que passar pela porta estreita, que a porta é estreita, e o caminho é estreito, né, que conduz à salvação. Não é só passar pela porta, mas continuar no caminho estreito, né? É isso que é o viver diante de Deus a cada dia. É isso que nós estamos fazendo estando aqui hoje. É continuar no caminho. A gente fala, vamos à igreja. O salmista, como eu disse antes, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Lá, na época que o salmista escreveu isso, existia a casa física do Senhor. Hoje, você, eu, nós somos a casa física do Senhor. Alguém pode dizer, eu vou buscar o Espírito Santo algum dia. Se você, um dia da semana, eu vou buscar, vamos se unir para buscar. Existe talvez um pequeno equívoco aí.
Você é templo do Espírito Santo, ele habita em você. Se você precisa buscar o que ele já deu, tem alguma coisa que não está no ponto aí. Você precisa corrigir isso. Ele diz: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar o Consolador. E muitas vezes a tristeza que nós temos, às vezes, é por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Por isso que Paulo tratou aos Coríntios, uma igreja difícil aqui, né? E até na ceia, em outras celebrações, no viver como comunidade, como cristãos, eles se equivocavam muito. E para que isso não aconteça conosco, nós temos esse exemplo. A tristeza nesse mundo, ela vai existir, irmãos, né? Nós não somos desse mundo, nós estamos nesse mundo. A plenitude de toda a consumação da obra de Cristo ainda não se consumou quando estaremos com Ele na eternidade, vivendo eternamente. Nós passamos pela porta estreita e continuamos no caminho estreito. Não é que a porta já vai te levar para o céu assim que você cruzar a porta, não. Você está em Cristo, está seguindo, é isso que Ele espera de cada um de nós, o esforço de se manter no caminho, ouvindo a voz dEle, buscando a sua instrução e a sua orientação. Então, que Deus nos abençoe e que quando sentirmos tristeza, a gente possa avaliar se é uma coisa segundo Deus, porque pecamos contra os céus, contra o nosso Salvador, contra nós mesmos, contra o nosso semelhante. Que a tristeza, segundo Deus, que vai trazer o fruto bom e que não vai permanecer. Tem gente que não consegue se perdoar por algo que fez e passa uma vida inteira remoendo aquilo, se destruindo com aquilo. Cristo derramou o seu sangue para nos lavar, para nos purificar, para nos santificar, para nos melhorar, para que sejamos parecidos com Ele. Que Deus nos abençoe, irmãos.